Esse meu celular, acho que vocês conhecem a história desse meu celular. Esse meu celular foi comprado no tempo do Extra. Quem lembra do Extra aqui? Ele foi comprado em 30/30. Eu acho que em novembro ele vai fazer 7 anos. Pense, é o Motorola, da Motorola. O pastor está pedindo celular essa noite? Não, estou não. 3 semanas atrás, meu celular pifou. Foi nos 80 anos do Seminário Batista Regular. Eu fiquei 3 dias sem celular. Pense, para mim quase que faltava ar, né? Porque hoje em dia, ficar sem celular parece que acabou-se o mundo. E o que é que eu quero dizer com isso? Ele foi necessário fazer um reset. Sabe o que é um reset? Eu tive que resetar o meu celular. Né? Para quem não sabe o que é reset, reset tem a ver com iniciar, com restaurar o padrão que era originário dele. O reset também tem um significado de voltar a um conceito de transformação, de inovação e começar tudo de novo. Isso que foi verdade, Karina ali, que não me deixa mentir, aconteceu isso, né? E o melhor de tudo é que parece que o bicho ficou novo. O menino está caminhando numa velocidade até mais ou menos, está melhor do que estava. E está durando o bichinho, acho que vai completar os 10 anos. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Que há momentos na vida do crente que precisamos fazer um reset. Há momentos em nossas vidas, seja qual forem as circunstâncias, que é necessário que cada um de nós recomece algo, inicie um novo momento. Um momento de transformação, um momento de restauração, um momento de mudanças, um momento de inovação, um momento ao qual a gente possa deixar um pouquinho de olhar para trás e em Cristo haver um novo recomeço, um novo momento, novos relacionamentos, novas maneiras de pensar, moldado, claro, pela palavra do Senhor, através do seu Espírito que se move dentro dos nossos corações. Assim como o meu celular, em alguns momentos, eu preciso pensar sobre um reset em minha própria vida. Isso tem que ser uma constância na vida do crente, porque nós aqui e acolá pifamos, ou não? Aqui e acolá nós enfraquecemos, aqui e acolá nossa bateria murcha, zera, e a gente fica sem energia, sem poder, sem alegria, sem ânimo, sem vontade. E é nesses momentos que a gente precisa olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, recomece comigo. Me ajuda a ter esse momento de inovação espiritual, esse momento ao qual eu posso novamente olhar para Cristo, tomar fôlego e ter um novo impulso na minha vida cristã. É normal que a vida do crente, irmãos, é normal que em nossas vidas tenhamos esses momentos de tristeza, fraqueza, onde o nosso olhar está mais nos outros, nas circunstâncias, e pouco o nosso olhar olha para nós mesmos. Então é diante disso que eu introduzo essa mensagem, agora, clamando a mim e a vocês que tenhamos esses momentos com Cristo, momento conosco mesmo, onde eu possa olhar para mim e dizer: pastor Doca, para com isso, muda a sua vida, olha para Cristo, renove as suas energias em Cristo, corra para a cruz, mova-se em direção àquele que pode te ajudar. O reset espiritual deve acontecer na vida do crente, constantemente, principalmente diante de circunstâncias adversas que nos fazem sofrer, chorar, talvez até desistir de seguir o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 13, leitura que foi feita por nós,
esse capítulo 13 é a continuação de um longo discurso de Cristo que iniciou lá no versículo 12. Se você nota aí, o capítulo 12, na verdade, capítulo 12, desde o início, nós temos 59 versículos e parece-me que aqui no 13 inicia com a mesma cena, Jesus Cristo diante das multidões, pregando, ensinando, doutrinando, apresentando o caminho, corrigindo, dando tudo o que eles precisavam, que era de si mesmo, acerca de Cristo, sua palavra, em tantos assuntos diferentes, a volta dele, enfim. Então ele continua no capítulo 13, dizendo assim, Lucas, ele registra essa continuação do discurso de Cristo, começando no capítulo 12 e continuando no capítulo 13. Do versículo 1 ao 5, a tônica desse discurso de Cristo aqui é apontar o caminho para aqueles que estavam o procurando, e diante do relato que eles iniciaram no versículo 1, a tônica de Cristo, a força de todo esse texto do versículo de 1 a 5, é conduzir aqueles que chegaram a Cristo preocupados com circunstâncias externas, palavra-chave aqui, arrependimento. É uma palavra que vai do versículo 1 a 5, é o centro da mensagem de Cristo, é direcionar o olhar daquelas pessoas que estavam o procurando, né, para um passo importante na vida deles e com certeza em nossas vidas também. Então no versículo 13, continuando o capítulo 12, Lucas registra, naquela mesma ocasião, minha versão é atualizada, tá? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, tente imaginar a cena aqui. Jesus, rodeado de pessoas, multidões, não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, muitas mesmos. Dentre essas muitas, alguns chegam para ele, preocupados, entre aspas, com o que Pilatos fizera, né? No caso aqui está descrito. Galileus que foram para Jerusalém oferecerem seus sacrifícios a Cristo, foram brutalmente assassinados por Pilatos a ponto de misturar o sacrifício deles com seus próprios sangue, com o sacrifício que Pilatos oferecia aos seus deuses pagãos. Pilatos, um homem cruel, perverso, maligno, um homem com uma natureza terrível, um homem mau, iníquo, né? E muito ruim mesmo, ele fez isso. Ele matou esses galileus e ofereceu o sangue deles junto com sangue de animais ali em Jerusalém. E essas pessoas procuram Cristo para dizer: Senhor, olha o que Pilatos fez. Veja que malvadeza. Senhor, ele matou aqueles pobres galileus. Agora, a pergunta que podemos fazer é: qual a motivação desses alguns que chegaram para Cristo falando desses galileus assassinados por Pilatos? O que motivou eles? Pela resposta de Cristo, eu entendo que a motivação desses alguns não eram motivações boas, não eram motivações as quais moveu o coração de Cristo a se preocupar com os que foram mortos por Pilatos. Tanto é que Jesus Cristo, se você percebe aqui no texto, ele não fala, ele não defende os galileus, note no texto, Jesus não defende os galileus dizendo: oh, eles eram pobrezinhos, foram assassinados. Jesus também, ele não acusa Pilatos. Pilatos é um caba mau. Eita, eu vou mandar ele para o inferno. O olhar de Cristo aqui, a intenção do Senhor Jesus, a respeito dessa fala desses alguns que chegaram para ele, falando desses pobres galileus,
mortos por Pilatos, misturando os sacrifícios deles com o de Pilatos. O coração de Cristo, o dedo de Cristo, a fala de Cristo é totalmente direcionada aos corações daqueles que estavam ali diante dele. Tanto é que Jesus Cristo, por dois momentos aqui no versículo 3 e no versículo 5, coloca a expressão: não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. No 5, mas se não vos arrependerdes todos igualmente, perecereis. Jesus tira o olhar dele dos galileus mortos, não toca nem em Pilatos, mas fala daqueles que estavam diante dele, preocupados com o que Pilatos fez, mas com certeza com os seus corações necessitados de arrependimento. A questão básica aqui, o ponto aqui é: a motivação que essas pessoas procuraram Cristo foram erradas. Não foram com motivações corretas. A motivação a qual Cristo, sendo Deus, o Filho eterno do Pai, sondou aqueles corações e tentou imprimir na mente deles: vocês não são melhores nem do que Pilatos e nem daqueles que ele matou. Ou seja, vocês são culpados da mesma forma e necessitados de arrependimento. Essas pessoas chegaram diante de Cristo tentando manifestar uma autojustificação, pensando que eram melhores do que Pilatos, pensando que eram melhores do que os galileus mortos. E Cristo aqui fala: vocês são tão pecaminosos como os galileus, como também Pilatos, vocês precisam se arrepender. Cristo fez aqui o seguinte: ele desafiou aquela turma que chegou ali para ele, agoniado, preocupado. Cristo os desafiou. Ao invés de olhar para Pilatos, ao invés de olhar para os galileus já mortos, olharem para dentro de si mesmos. Dentro de si mesmo. Tanto no primeiro momento, ao qual ele foi avisado sobre os galileus, como também até mesmo na segunda menção que ele faz a outro evento muito doloroso, quando a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. Qual a culpa deles? Senhor, os bichinhos, olha. Calma, não é assim não. Todos são culpados diante de um Deus que é santo e poderoso. E aqui uma aplicação bem objetiva para nós. A nossa inclinação natural diante de circunstâncias adversas com os outros, o caminho mais fácil é olhar para os outros, pensando que nós somos mais justos do que qualquer outro. E a ideia de Cristo aqui é: diante do Pai, diante do Deus puro, santo e perfeito, não há um justo, não há nem um sequer. O que Cristo fez? Olha, deixe Pilatos de lado, deixe os galileus que foram assassinados do outro lado. O que importa é o teu coração diante de Deus, que precisa de arrependimento, que precisa de um reconhecimento de suas falhas, e para poder então continuar a caminhar pela frente. Há momentos na vida, irmãos, e naturalmente inclinados por nossa terrível e perversa natureza, as especulações, as opiniões falam mais fortes. É mais fácil enfrentar os pecados dos outros do que enfrentar os nossos próprios pecados. E Cristo, é como se Jesus Cristo tivesse colocado o espelho diante daquele grupo ali, dissesse: olhe para vocês. Vocês têm o mesmo potencial de pecado do que Pilatos. Vocês têm a mesma natureza perversa daqueles que foram assassinados.
Então, diante disso, vocês precisam olhar para si mesmo, para si mesmo. Há momentos em nossas vidas, irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso, de pensar mais nos outros e olhar para nós mesmos. Em relação a tudo o que acontece, sempre o primeiro que deve ser julgado por nós é nós mesmos. Sou eu, é você e Cristo. Eu tenho certeza, irmãos, diante do que eu li, de alguns comentários, tudo mais que a gente escuta também, tantas pregações, homens mais experientes, tudo indica que Cristo aqui, ele quer pegar o olhar desses homens e colocar para dentro de si, os convencendo de que, de fato, eles também precisam de arrependimento. Seriam os galileus mais culpados do que Pilatos? Seriam os galileus mais culpados do que os que ficaram vivos? Seriam os galileus mais culpados do que esses que chegam para Cristo tentando pegá-lo em alguma artimanha ali? E Cristo simplesmente frustra aquele grupo de pessoas. Ele não entra em debate político, ele não entra em defesa daquele grupo, mas ele entra com uma confrontação direta, uma flecha que foi apontada não para Pilatos, nem para os galileus mortos, e nem para aquele grupo dos 18 que morreram. Cristo aponta a flecha para o coração daqueles homens ali, que chegaram com uma intenção de se auto-justificar diante dele. E Jesus, irmãos, é assim. E nós somos também assim como os que foram procurá-lo. Muitas vezes vamos para Cristo tentando colocar na boca de Cristo a resposta que nós queremos. E Jesus, surpreendentemente, nos frustra diante daquilo que nós queremos ouvir. Cristo Jesus, Ele sabe de todas as respostas, Ele conhece os nossos corações e nos conduz aos pés do Senhor, o nosso Pai eterno, às vezes com doçura, às vezes com rigidez, às vezes mansamente, às vezes brabo mesmo, com o alvo correto, qual? Nos fazer perceber que nós somos simples e terríveis pecadores, que precisamos, cada um, sem exceção, da graça, das misericórdias de Deus. O que Cristo está falando aqui? Vocês são todos iguais. Aqui não é questão de pior ou melhor, porque se for, todos aqui são piores. Todos nós aqui fazemos parte de uma classe dos piores. Toda a humanidade fazem parte dos piores. Piores alcançado por graça, misericórdia e por um Cristo que nos fala, que nos confronta com a verdade, nunca com a mentira. De um Cristo que com suas perfeições nos mostra o caminho correto, ao qual nós precisamos seguir, mesmo doendo, mesmo verdades, mas Cristo pegue mais leve conosco. Olhe, Pilatos, ele é pior do que eu nunca matei ninguém. Cristo Jesus, Pilatos matou aqueles galileus. Por que o Senhor não resolve com Pilatos? Eu quero resolver com você. Cristo, olha os coitados que foram mortos. Vem cá, meu filho. Eu quero resolver com você. O meu papo não é com os outros. O meu papo é com você. E o que eu quero lhe dizer é: você precisa de arrependimento. Você precisa chegar a esse nível de arrependimento. Nós precisamos chegar a este estágio. Cristo tira o olhar de Pilatos, como já falei, tira o olhar dos galileus, como já falei, e
tira o olhar daqueles que foram mortos com o desabamento na torre de Siloé e coloca o seu olhar direto, como sempre Jesus fez, olhando direto nos olhos dos pecadores e apontando para o coração. É você que eu estou olhando. Eu às vezes, eu lendo os evangelhos e eu noto sempre isso de Cristo, como ele tinha o poder prescrutador. Quando ele olhava no olhar das pessoas, ele olhava até o fundo da alma. Nós somos transparentes diante de Cristo. Ele vê tudo, e aqui ele está vendo o coração desse grupo de homens que foram lá, mas foram acertados com o olhar da graça de Cristo, que sondou seus corações e viu culpa neles. Tudo bem, Pilatos é culpado, os outros provavelmente, e vocês aqui, homens, vocês precisam de arrependimento. A mira de Cristo acertou o coração dessa ruma de homens ali. Romanos 3:23, Romanos 3:10, Salmo 51. Somos todos culpados diante de um Deus puro, perfeito e santo. E a resposta de Cristo para trazer alívio para aquele grupo de homens é arrependimento. Arrependimento, mudança de olhares, direcionar o olhar para nós, não para os outros, direcionar o olhar direto para os nossos corações, arrependidos diante das nossas culpas do Senhor, diante de Deus. Arrependimento, irmãos, é uma atitude constante na vida do crente, todos os dias. Você gosta de tomar banho? Quando eu era menino, eu dei trabalho à mamãe para tomar banho. Não gostava de tomar banho, não. Ainda hoje. Eu era daquelas crianças que enganava a mãe no banheiro. Botava a cabeça. Eu tinha cabelo na época e muito. Saía com a toalha aqui, banho rápido, banho ligeiro. Aí a mãe dizia, banho bem banhado, né? Arrepender-se é nos banhar com o sangue de Cristo. O arrependimento é tomar banho de sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O arrependimento é como banho. Todos os dias eu preciso de tomar banho. Todos os dias eu preciso do sangue de Cristo que me purifica de todo o pecado. O arrependimento parte de uma consciência, a qual Cristo aqui está tentando e procurando me convencer. Eu sou pecador. Eu não sou perfeito. Eu preciso da graça. Eu preciso do sangue de Cristo. Eu preciso mergulhar nesse sangue puríssimo, para que Ele efetue em mim um milagre e me deixe preparado para servi-lo. Aí daqui a pouco entra missões. Eu preciso desse sangue para me limpar, estar preparado para servir, está limpo com o precioso sangue de Cristo, porque todo dia eu peco, seja até inconscientemente, talvez até dormindo, imagina acordado, na minha fala, nos meus pensamentos, nos meus maus julgamentos, nos meus maus sentimentos, todos os dias. E eu, como crente, eu necessito desse banho diário de Cristo. Porque o pecado, ele dói, o pecado machuca. E quando tira o pecado, aí é que dói. Porque a carne gosta do pecado. Suja a minha íntima comunhão com o Senhor. Me desabilita a servi-lo. O pecado me lança no chão, envergonhado, diante de um Deus tão grande
E é o sangue de Cristo, 1 João fala isso, através de um arrependimento movido pelo Espírito Santo, que me conduz a em Cristo ser purificado com o seu precioso sangue. Você deve, irmãos, nós devemos nos banhar, estar debaixo da cruz e com fé perceber a graça de Deus e o sangue do Senhor permeando nossas almas diariamente, constantemente, porque somos pecadores. Nós não estamos ainda no céu, estamos numa antessala do lado de lá, aqui na terra, e nós precisamos desenvolver essa disciplina de arrependimento em nossas orações, para que venhamos a sermos servos, a não deixar o serviço do nosso Deus. O pecado, irmãos, é mais grave do que aquele massacre efetuado por Pilatos. O pecado é mais grave do que aquela torre que matou 18. O pecado produz castigo, o pecado produz disciplina, o pecado produz morte. E só o sangue de Cristo derramado pela sua igreja é capaz de nos manter perseverantes debaixo da sua cruz, caminhando em vitória, como cantamos ontem nos homens, a cada dia vencendo, manifestando o poder do Senhor na nossa vida pessoal. O sangue de Cristo é um verdadeiro desfrute da graça, e um coração arrependido reconhece essa dependência e o busca todos os dias nessa consciência santa. Sou culpado, mas o sangue de Cristo me capacita, me habilita, o sangue de Cristo me conduz a ser um pé de figueira. Vamos ver daqui a pouco na segunda parte. Um pé de figueira que frutifica, um pé de figueira que oferece frutos de uma forma maravilhosa e graciosa. Então Jesus, eu vou ler agora e vamos passar para a segunda parte. Eu só vou ler, tá bom? Versículo 2 a 5. Pensais, tente aqui entrar na mente aqui no texto. Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aí ele vai entrar agora, no segundo momento, falando sobre a torre. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. E novamente, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só em Lucas é registrado isso aqui, né? Eu tentei ver em outros livros se havia algum registro desse acontecimento de Pilatos, como também da torre, e nem os mais estudiosos encontraram. Mas aqui está, Lucas registrou e de fato aconteceu. E Cristo traz à memória, além do que os homens trouxeram acerca de Pilatos, os galileus, ainda cita essa tragédia que matou 18, e Jesus fala: eles não eram inocentes, muito menos vocês, muito menos os que ficaram vivos. Portanto, todos são culpados e necessitados de arrependimento, reconhecimento da sua natureza perversa e totalmente dependentes de Cristo Jesus e do perdão do nosso Deus eterno. Então faça com que o arrependimento seja algo que esteja na oração de vocês. Abandonem a culpa, colocando diante de Cristo e deixando-se ser banhados por graça.
porque só o sangue de Cristo é capaz de nos perdoar. 1 João 1,9: se confessai os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de todos os pecados. O sangue de Cristo é suficiente para nós. Tire o olhar dos outros. Tire o olhar das tragédias, das coisas que fazem parte do teu contexto. Tire julgamentos dos pecados alheios e comece a julgar por você mesmo. Isso faz toda uma diferença na vida com Jesus, na vida da igreja, na vida pessoal. O culpado sempre somos nós, não os outros. E diante disso, indo para a segunda parte, Cristo então continua o seu discurso apresentando uma parábola, que era um método muito comum de Cristo, contar uma história e tirar algumas aplicações para a vida dos seus ouvintes. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Era comum naquele tempo, né, as plantações de uva, né, e no meio das plantações geralmente nascia uma fruta ou outra, e aqui uma das que nasceram foi um pé de figueira. É o figo, né? É o fruto da figueira. Então essa figueira estava lá plantada na vinha, no meio da vinha. E vinha procurar o fruto nela, não achou. Não. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar o fruto nela, mas não achou. Pelo que disse ao viticultor, que era o cuidador da videira: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está andando, ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. E se não, mandarás cortá-la. No versículos 6 a 7, a ênfase aqui é a longanimidade de Deus diante da figueira infrutífera. A longanimidade de Deus diante da falta de frutos daquela figueira. Não é? O dono de tudo aqui é Deus, aquele que mandou cortar. Cristo aqui se apresenta como intercessor e nós somos aquela figueira. Nós somos aquela figueira. Em relação a isso, irmãos, deve trazer à nossa mente a seguinte pergunta: eu estou frutificando? Eu estou frutificando? Assistindo uma pregação do Jonas Madureira semana passada, ele disse algo interessante que é tão óbvio que muitas vezes a gente nem percebe diante de alguns textos. Uma árvore nunca produz fruto para dar para ela mesma. Uma árvore sempre frutifica para dar. Correto? Ou seja, vamos lembrar aqui, fazendo um link com o fruto do Espírito. Aquele fruto ali nunca é para mim mesmo. É para vocês. É para os outros, seja crentes ou descrentes. Eu frutifico para vocês. Eu estou lá em Antonina do Norte para dar o fruto
para os outros. O fruto é sempre para dar para alguém. Nunca é para mim mesmo. Nunca é para mim mesmo. E a resposta que eu posso dar diante desse questionamento, será que eu estou frutificando? Eu preciso fazer uma autoavaliação a ponto de chegar a uma conclusão até se eu não estou frutificando. Aí eu volto para a primeira parte, né? Há uma palavrinha aí, arrependimento. Arrependimento. A ordem aqui foi dada. Olha, eu vou deixar. Se não frutificar, naturalmente a resposta seria, ou a ação a tomar era o quê? Corta. E esse corta aí pode ser entendido de ou disciplina, ou até mesmo ser tirada do solo, arrancada. Porque, vamos imaginar, aquela árvore, aquela figueira, estava fazendo o que lá diante das uvas? Qual o propósito daquela figueira lá, que não estava frutificando? Nenhum? A irmã Fernanda falou nenhum. Por que ela estava lá? E o que ela estava fazendo? Ela estava fazendo alguma coisa. Ocupando espaço. O que mais? Vamos pensar aqui rapidinho. O que mais aquela fruteira estava fazendo? Aquela fruteira só estava sendo beneficiada. Vamos pensar no solo. Quem é agricultor aqui? O solo da região lá não era tão forte, mas aquela figueira no meio das uvas estava fazendo o quê? Só se alimentando. Só se alimentando. Só se alimentando. Só se alimentando. E cadê o fruto? Zero de figo. Aplicando aqui a nós, irmãos, crente, ele precisa dar frutos. Muitas vezes nós estamos na igreja só recebendo os benefícios. Só recebendo, é bom demais. Opa, comunhão, comida, alegria, pastor, pregação, tal. E os frutos? Cadê o fruto do povo de Deus? Cadê o fruto da tua vida? Você está dando fruto para quem? É isso que Cristo aqui quer nos convencer. Porque em João capítulo 15, vamos lá rapidinho, por favor. João capítulo 15, claramente ali, Jesus ele nos mostra, nos confronta de uma forma clara. Versículo 8, João 15. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Pula para o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu não posso ser infrutífero. Eu quero ser uma árvore plantada no meio do jardim e que muitas pessoas se beneficiem de mim. Seja quem for, que chegue pessoas para mim e eu possa oferecer a minha vida para eles, que eu possa ser bondoso com eles, que eu possa manifestar alegria para eles, que eu possa ser longânimo com eles, independente das ofensas, que o amor de Deus em minha vida seja uma bênção para aqueles que estão me rodeando. Um amor incondicional, o mesmo amor que Jesus me ama agora e me ama eternamente. A paz que eu tenho de Deus é para abençoar aqueles que estão sem paz. A minha alegria, a minha felicidade, a longanimidade, o meu domínio próprio, todo o meu ser não é para mim, é para vocês. Isso
tem que ser uma realidade em minha vida e na vida de vocês, e na vida do crente. E o pecado nos tira essa visão. E o coração endurecido nos tira essa visão. E o pecado nos cega diante da bênção que eu posso ser para vocês, ao me tornar um crente, um pastor, um servo que não serve, como nós ouvimos o especial aqui. Não é? Isso é muito sério, irmãos. Isso é gravíssimo diante de uma figueira que não produz, plantada no solo, enxertada na árvore, no corpo de Cristo, sem dar manga, sem dar uva, sem dar nada, só trabalho, só preocupação, e ainda sugando do solo, sugando da igreja e não oferecendo nada. Que é isso que está acontecendo com o povo de Deus, com o povo do Senhor, com nossas igrejas, comigo, com vocês? Que é que está vendo com o meu coração, irmãos? O pecado deve ser arrancado, e se arranca com força ao me colocar diante do Senhor. Certa vez, acho que foi ano passado, eu estava passando por questões pessoais graves. Eu não contei a Karine, nem a ninguém, só a Jesus, mas eu fui fazer uma viagem em Aiuaba, que fica a 37 quilômetros de Antonina, e de lá para cá eu vim brigando com mim mesmo e com o próprio diabo, gritando dentro do carro, feito um louco. Se você estivesse naquele carro comigo, pronto, o pastor vai morrer e o carro vai bater, vai virar. Mas eu estava ali, Senhor, né? Senhor, o que é que está vendo? Eu não posso me entregar, eu não posso endurecer meu coração, eu tenho que ser banhado. Pai, eu não gosto de tomar banho em teu sangue não, mas eu preciso do teu sangue. Me ajuda a tirar isso de mim. Irmãos, vida cristã é lutas pessoais, ou são lutas pessoais. Eu tomava banho à força quando era menino. Quando eu fiquei adulto em Cristo, às vezes eu tomo banho de sangue à força, porque meu coração muitas vezes não quer largar o pecado. Mas o sangue de Cristo me tira o pecado, me deixa limpo, me purifica, me faz frutífero. Eu olho para Cristo, ó Senhor, como é bom te ter. Como é bom te ter, como é bom esse banho. Como tua graça é maravilhosa de fato, porque me restaura todo dia, Senhor. Ah, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus Cristo, por morrer em meu lugar. Irmãos, eu não posso deixar de frutificar para vocês, nem para o povo lá de Antonina. Não posso. Tem lutas, tem dias lá que eu digo, Senhor, meu Deus, esse povo eu prego. Uma de... Está gravando, tá? Hã? É? Ah, tá. Senhor, olha aí, ó. Estou aqui. Ninguém quer saber de ti. A gente prega, anda com eles, visita um, visita outro. Até no Baiocentro, só falta... Né? Mas eu estou lá. E eu ficar comigo, Senhor, vale a pena não. Eu me doar para esse povo, mata tudo. Faz o que tu fez lá, usando Pilatos. São culpados, Senhor. Você não está vendo não, olha aqui. Mas à noite eu ficar comigo, vem a ideia. Ah, desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou tão culpado como aquela ruma de pecadores que estão lá em Antonina do Norte. E eu estou lá para ser uma bênção na vida deles. Eu estou lá para frutificar, seja para quem quer que for naquela cidade. E aí vem o arrependimento. Me caio na presença do Senhor e digo, Senhor, me ajuda a ter misericórdia desse povo, assim como o Senhor tem misericórdia de mim, todos os dias, todas as horas, hoje eternamente. Cristo tem misericórdia de mim, e eu não quero, eu não posso ser como esta figueira
que não tem fruto, que não dava fruto para o seu Senhor. Eu preciso desfrutar da intercessão diária de Cristo, que aqui é representado pelo viticultor que chega diante de Deus, o Pai, o dono da vinha, e diz: olha, calma um pouquinho, Senhor, eu intercedo por ele, eu vou cuidar dele, eu vou cavar ali, e eu estou com fé que ele vai acontecer um reset na vida dele, daquela figueira, e ela vai dar muito fruto. Senhor, não mata ainda não, não arranca ainda não. Eu estou diante da tua presença, Senhor Deus, colocando estrume na vida dele. Espera um pouquinho, olha aqui a função de Cristo por nós hoje. Você que se encontra talvez nessa situação da figueira, só recebendo bênçãos e não abençoando. Olha a intercessão perfeita, o ministério do Senhor Jesus agora atuando por você, que não frutifica. Jesus está agora intercedendo pela sua igreja. Senhor, agora não, espera um pouquinho, seja mais longânimo, dê mais um tempo, eles vão melhorar. O pastor está insistindo, olha, eu estou vendo os frutinhos nele, ele está sendo usado, está sendo uma bênção, foi aqui, agora levei para lá, Senhor. Calma, Pai, aqui é Jesus falando ao Pai. Que Cristo é esse, irmãos? Que Deus Filho é esse que insiste comigo, que insiste com vocês, mesmo sendo como vocês são, mesmo sendo como eu sou? Está aqui Cristo trabalhando em meu coração, me conduzindo ao arrependimento, à confissão, a uma restauração, a um reset na nossa vida cristã. E por último, não abuse da longanimidade e das misericórdias do Senhor. Deus é longânimo, a sua misericórdia, infindas, porém tem um limite. E é isso que nós queremos falar no versículo 14. 14 não, 9, a página que virou. Se vier a dar fruto, bem está. Ó, agora vai, não vai? Hein? Vai ou não vai? Se não, mandarás cortá-la. A mão de Deus é uma mão longânima, mas a longanimidade do Senhor tem um time. Ele é amoroso, gracioso, bondoso, mas é justo ao mesmo tempo. Se a figueira, diante do cuidado que o viticultor ia ter com ela, não manifestar o fruto devido, o Senhor diz ao dono da vinha, aí o Senhor vem e corta. E o Senhor vem e corta. Como cristãos, nós temos a bela obrigação de darmos frutos para quem quer que seja. Jesus Cristo é o nosso bondoso Senhor que trabalha em nossos corações, na esperança de haver mudanças em mim, mudanças em nós. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua igreja. Mas ao mesmo tempo, não abusemos da sua graça e misericórdia, ao qual Ele tanto nos oferece dia a dia. Os campos estão branquejando. A igreja precisa estar bem. Relacionamentos precisam ser reestruturados, reiniciados. Minha vida com o Senhor fortificada a cada dia. Os meus frutos precisam serem doados. E todos, enfim,
precisam pensar sobre isso. Pensar em missões, pensar em evangelismo, pensar na salvação das almas. É preciso estar banhados, purificados com o precioso sangue de Cristo, para que possamos compartilhar tantos frutos que nós podemos dar, para a glória do nosso Deus e do nosso Pai. Que o Espírito de Deus, irmãos, fale comigo, como tem falado, fale com cada um de vocês. Se há necessidade de uma decisão de arrependimento, de reconhecimento, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o dono da vinha. Peça para que Ele trabalhe em nossos corações, que Ele remova aquilo que está nos impedindo de darmos frutos e de sermos bênçãos uns para com os outros. Peça para que o Espírito Santo te capacite, te mova, que Ele se movimente dentro da sua mente, no seu coração, na sua alma, a ponto de você ser uma figueira plantada no meio da vinha, onde muitos, a começar no dono da seara, no dono da vinha, possa desfrutar de você. É Deus, o Senhor, se alegrar com a figueira e alcançarmos aonde quer que tenham pecadores nesse nosso Ceará, nessa nossa fortaleza, aonde quer que Ele te enviar. Então, a minha oração, irmãos, é que Deus continue trabalhando primeiramente em mim, vencendo a cada dia a mim mesmo, me olhando no espelho e todos os dias ter esse momento de banho espiritual. Cristo Jesus, sangue dele vertido lá na cruz do Calvário, para me conduzir a ser uma figueira frutífera e muito fruto, não é pouco. Que Deus, o nosso eterno Pai, na direção do Espírito Santo que habita em você, faça com que a tua mente, coração, possa estar observando esse texto, essas simples palavras que nós ouvimos esta noite. Amém?